tu vendia, fale mais do pessoal, o que foi que aconteceu. E o que foi que aconteceu com você, sobre cachorrinho. Não, diga o barulho que ele fez, como foi que você ficou, Você ficou com medo? Medo? Ah, então esse foi mais um. Você não fala, ai, eu tô Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito nostálgica. Constantemente eu penso muito sobre a minha infância, sobre o passado, e muitas vezes eu me pergunto, em situações da vida, o que minha pequena eu diria? O que a minha a gatinha do passado diria? O que a minha eu de 8, 9 anos diria? Eu penso muito sobre isso tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que às vezes eu vivo muito no passado. Eu vivo lembrando muito das coisas que eu já vivi. E eu esqueço muitas vezes de viver o meu presente. É preocupante. Mas enfim. Só que eu tô tentando colocar na minha cabeça que, tipo, o passado já foi, o futuro é incerto, acho que não sabe. E a gente tem que aproveitar o agora, tem que aproveitar o presente. Tô tentando colocar isso na minha cabeça, mas aí a gente vai indo. Eu lembro muito das coisas. Por exemplo, a etapa da vida que eu tô vivendo agora é que eu estou na faculdade. E ótimo, eu estou na faculdade, maravilha, que coisa ótima. Só que às vezes eu fico lembrando do meu ensino médio. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu lembrava muito do meu Fundamental 2. E quando eu estava no Fundamental 2, eu lembrava muito do Fundamental 1. Eu vivo muito o passado e o presente ao mesmo tempo. Por uma época eu estava vivendo muito o presente e o futuro ao mesmo tempo. E foi uma época que a minha ansiedade estava assim, uma loucura. Só que, ultimamente, de um tempinho pra cá, eu tenho vivido muito o passado e o presente junto. Muito mais o passado, mas enfim. Porque o que é que ocorre? Eu me lembro muito de tudo. Eu me lembro muito das pessoas e das memórias. E às vezes isso é bom. Só que às vezes isso também é um pouco chato, sabe? Porque por me lembrar de tudo, eu lembro de coisas boas e de coisas ruins. Eu lembro de pessoas boas e de pessoas ruins. Eu lembro de coisas boas que eu fiz, mas eu também lembro de coisas ruins que eu fiz. Até porque eu não sou uma pessoa perfeita. Eu já errei muito na vida. Ainda vou errar muito também. Isso é fato. E aí eu lembro muito de tudo. Sempre. Sempre. Eu sou uma pessoa extremamente nostálgica. Tipo assim, no extremo. Eu sinto saudade do momento enquanto ele ainda está acontecendo. Tão nostálgica que eu sou, só pra vocês terem ideia. Então eu sou aquela pessoa que quando tá, sei lá, limpando a câmera não, a galeria, e eu vejo os momentos que eu já passei, eu fico tipo, meu Deus, volta. Então, uma das épocas que eu mais me lembro, mais me recordo sempre, é a infância. Porque eu tive uma infância maravilhosa. Tiveram momentos, obviamente, que não foram legais, mas, em geral, eu passei uma infância muito boa. E a minha geração foi meio que a última a ter uma infância, assim, por um tempo, longe das telas, porque hoje em dia as crianças praticamente nascem já com o celular na mão. Isso é péssimo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E aí, eu aproveitava de fato. Eu vim ter celular um pouquinho mais. Eu ainda era criança, mas um pouquinho mais velha. Então eu pude aproveitar muita coisa mesmo. Enquanto eu não tinha tela, eu brincava de boneca, era maravilhoso. Eu amava brincar de massinha. Eu jogava baralho com a minha bisa quando eu ia ver ela às vezes. Eu jogava baralho com meu avô.
Eu assistia desenho na televisão mesmo, não precisava de celular nem nada do tipo. E foi uma época assim que realmente foi muito boa. Eu era uma criança, como é que eu posso dizer? Eu tinha meus momentos. Eu era uma criança ao mesmo tempo boazinha, mas às vezes eu era chatinha, meio ruinzinha. Mas foi um momento muito bom da minha vida. A infância foi uma época que moldou muito quem eu sou hoje. Tipo, obviamente eu não sou mais a mesma pessoa, mas a essência permanece, entendeu? Porque mesmo eu crescendo, mesmo eu mudando os meus gostos, as minhas vivências, as pessoas que estão na minha vida, a minha Agatha pequena ainda tá lá dentro, sabe? Então, como eu sempre me lembro muito da minha infância, eu também penso muito sobre o que será que a minha eu mais nova, a minha pequena eu, pensa sobre as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, como eu tinha dito, eu tô fazendo faculdade. Eu comecei a faculdade esse ano. E eu estou em um curso que sempre foi meu sonho. Desde pequenininha. Desde que eu ainda era minha pequena eu. E aí eu fico me perguntando, como será que ela se sentiria? Como será que ela olharia para essa situação? Quando eu era mais nova, eu dizia que eu queria ser muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já quis ser cabeleireira, eu já quis ser estilista, eu já quis ser paleontóloga. Teve uma época que eu queria ser paleontóloga, eu já quis ser modelo, já quis ser cantora, já quis ser muitas coisas. Só que uma delas sempre, 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 sempre esteve presente em todas as épocas da minha vida, mesmo que eu quisesse negar, que era o meu sonho de ser atriz. Eu sempre quis ser atriz, só que às vezes eu mascarava esse sonho, colocando outros na frente dele. E por uma época, eu simplesmente não queria aceitar que esse era o meu sonho, porque... Não sei, porque eu achava que não era um sonho bom o suficiente. Só que não existe isso, gente. Não existe um sonho que não seja bom o suficiente. E aí, por um tempo, eu simplesmente não quis aceitar que era aquilo que eu queria ser. E eu quis colocar outras coisas na minha cabeça. Eu quis tentar me convencer de que não era aquilo que eu queria. Que eu queria ser qualquer outra coisa, menos isso. Só que é o meu sonho. Desde que eu me entendo por gente. Eu sempre estive muito ligada às artes em geral, mas principalmente à atuação e dança. Eu tive mais oportunidades na vida com a dança do que com a atuação. Só que hoje em dia eu estou fazendo faculdade de teatro. E eu também faço uma oficina de teatro. Então, é um sonho que começou a se realizar. Obviamente não está em realização completa. Ele ainda está em andamento, mas só de já ter começado a se concretizar é um avanço gigantesco. E eu fico me perguntando o que minha eu de, sei lá, 9, 10 anos pensaria ao olhar pra mim agora e pensar, caramba, a gente conseguiu. Só que também, às vezes eu me pergunto o que minha eu pequena pensaria sobre coisas ruins também que aconteceram na vida, porque, como eu disse, somos seres humanos. Os seres humanos estão em constante erros e acertos. Então, tem situações que eu fico me perguntando como ela se sentiria. Provavelmente triste, porque eu já errei muito na vida. E como eu disse, eu ainda vou errar muito. Acontece com todo ser humano. E aí eu fico me perguntando como ela se sentiria.
ao ver alguns determinados erros, pensar, poxa, Agatha, você não era assim, sabe? E, por exemplo, um dos erros que eu digo é coisa da vida. Eu tenho um problema muito sério com procrastinação. Eu geralmente procrastino muito, até coisas que eu quero muito, meus sonhos. Isso é muito triste. Eu começando a trabalhar isso na terapia, só que é uma coisa que me frustra muito. Porque, por exemplo, isso aqui mesmo, esse canal. Como eu tinha dito no outro vídeo, eu demorei muito pra pôr em prática porque eu procrastinei demais da conta. E sempre foi uma coisa que eu quis muito, mas eu procrastinei muito. Vocês não têm noção do quanto. E aí, muitas outras coisas na vida também. Coisas que eu sempre quis muito, mas que eu procrastinei. E não é uma coisa que eu sempre fui assim. Foi uma coisa que, de um tempo pra cá, eu acabei adquirindo. E aí eu fico me perguntando como a minha eu mais nova reagiria. Porque eu era uma pessoa muito... Ao mesmo tempo que eu era bagunceira, eu era organizada. Eu me via bem na minha bagunça. Mas... querendo ou não, eu era organizada. E aí eu tinha uma rotina muito, muito certinha, muito bonitinha. E aí, tipo, quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, mais ou menos, eu tinha uma rotina muito certinha. Eu estudava pela manhã, então eu acordava bem cedinho, às 6 e pouco, me organizava, ia pra escola. Meu turno era só pela manhã, então eu ficava até 11h30. 11h30, me buscavam na escola, eu ia pra casa. Chegava em casa, tomava um banho, almoçava. Aí eu descansava um pouquinho, geralmente eu assistia algum desenho. Aí depois eu ia fazer o dever. Fazia o dever muito bonitinho, depois eu ia brincar. E aí geralmente eu brincava com algumas bonecas, eu brincava de massinha. E como eu sou filha única, eu geralmente sempre brinquei sozinha. Porque quando eu morava em um apartamento, que a gente tinha quando era mais nova, eu não saía muito pra brincar com as crianças. E aí eu brincava mais sozinha em casa. Depois, quando eu fui morar em outras casas, que eu me mudei muito na minha vida, eu sempre brinquei só. Então, tinha esse momentozinho que eu ficava brincando sozinha e era muito bom. E aí, depois que eu terminava de brincar, eu ia fazer alguma outra coisa, geralmente assistir ou conversar com alguém de casa, coisa do tipo. E a minha rotina era essa. Eu tinha uma rotina muito organizada. Às vezes eu saía, ia resolver alguma coisa, tinha médico, não sei, qualquer coisa, mas tipo, era uma rotina muito organizada e eu seguia aquilo fielmente, sabe? E aí, eu acho que essa Agatha, super organizada, super detalhista, super perfeccionista, olharia pra mim hoje em dia e diria, minha filha, o que foi que aconteceu? Vamos tá colocando uma rotina aí na sua vida? Que realmente estou em um período que minha rotina está um pouco bagunçada. Está meio... Mas é como eu disse, eu estou trabalhando isso na terapia já, gente. Tá indo. E aí é como eu disse nessa questão, na questão negativa também. Eu fico imaginando como a minha Agatha reagiria, minha Agatha mais nova. Mas, mesmo pensando muito nisso tudo, mesmo pensando muito no passado, mesmo sendo uma pessoa muito nostálgica, eu tô começando a aprender que é bom lembrar, só que a gente tem que aprender a viver também. Porque se a gente viver só de memórias, viver só de lembranças, a gente vai acabar esquecendo de viver o agora. E é muito importante a gente se lembrar de viver o agora, porque como eu disse, o passado já foi, o futuro ainda vai vir, é incerto, a gente não sabe o que esperar dele. Mas a gente pode viver o presente, a gente pode viver o agora e fazer dele um momento muito bom, criar novas memórias para depois serem lembradas. Mas enfim, é isso. Que vocês lembrem, tudo bem lembrar, tudo bem sentir saudades, tudo bem viver esse momento da lembrança. Que a gente sempre possa lembrar de estar presente no presente. Tá bom, meus amores? Um cheiro enorme no coração de vocês. Se cuidem e nos vemos no próximo vídeo.